Aleluia. Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Bom dia, queridos. Bom dia, amados irmãos. Estamos começando mais um devocional nessa manhã de quarta-feira. Hoje às 6:30 da manhã estamos iniciando esse tempo precioso que o Senhor sempre reserva para nós. É um tempo de oração, tempo de compartilhamento, tempo de alimentarmos o nosso espírito. Bom dia, querida Tati, graça e paz, graça e paz. Bom dia a todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos a esse momento onde o Senhor nos edifica, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos revigora, o Senhor nos renova, nos alimenta, onde a nossa fé é ativada, a nossa fé é despertada. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então esse é um tempo, querido, para nós oramos pelos nossos alvos pessoais, oramos por outras pessoas, oramos pelo fluir do Espírito na nossa vida e compartilhamos algo da parte de Deus, compartilhamos uma breve inspiração. Bom dia, querida Janaína, graça e paz, bom dia a todos, bom dia, amém, aleluia, glória a Deus. Então vamos orar? Vamos começar orando, vamos orar, para que o Senhor encha os nossos corações de fé, de boas expectativas. O Senhor enche o nosso coração, da unção do Espírito Santo. Nós possamos fluir nessa unção, que a nossa fé seja liberada, que o Senhor possa ativar dentro de nós aquilo que já está em nós, toda a unção que nós precisamos, toda a fé que nós precisamos, todo o poder de Deus que nós precisamos já está dentro de nós. Nós possamos deixar isso fluir. Bom dia, pastor Miguel, bom dia, pastora Patrícia, minha amada esposa, bom dia, glória a Deus. Vamos orar então? Aleluia, comece a orar aí onde você está. Aqueça o seu espírito, amém? Sim, Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por mais essa manhã. Podemos buscar ao Senhor, nos enchermos do Teu Espírito, fluirmos na Tua presença. Podemos ser renovados, revigorados, fortalecidos, inspirados, motivados. Nós podemos ser despertados por Deus. Louvado seja o Senhor, Pai, louvado seja o Senhor, porque temos aonde buscar, temos aonde colocar a nossa expectativa, nós temos em quem depender, nós temos em quem nos apoiar, nos amparar, aquele que nos sustenta. Oh Pai, nós dependemos exclusivamente da Tua graça. Essa é a única coisa da qual nós dependemos, Pai. A única coisa da qual nós dependemos é a Tua graça, o Teu favor, a Tua unção, o Teu Espírito, Teu poder, Pai. Que essas coisas possam fluir de maneira deliberada nas nossas vidas. Eu oro por mais poder de Deus sobre nós, mais vida, mais unção, mais, Pai, mais vida, mais vida, mais vida. Faz transbordar, Senhor, faz transbordar em nós, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, Teu Espírito Santo. Precisamos fluir, Pai, deixa fluir, Senhor. Nós possamos fluir. Tira todas as amarras, tira, Senhor, todo o nó, tudo aquilo que obstrui, tudo aquilo que faz com que a unção seja retida, que a unção seja perdida. Pai, em nome de Jesus, remove essas coisas. Remove os conflitos da mente, os conflitos da alma, os conflitos de pensamentos, os conflitos nos nossos sentimentos, Pai. Em nome de Jesus.
queremos fluir em paz, fluir no descanso, fluir na graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, queridos, aleluia, glória a Deus. Está se sentindo mais leve aí, mais liberado? Vai tirando as amarras aí, tira os nós da mangueira, deixa a água fluir, né? Vai tirando aí os obstáculos, as obstruções aí da unção na alma, na mente, né? Tudo aquilo que se coloca para impedir o fluir do Espírito. Aleluia, amém? Vamos orar também pela nossa vida, vamos orar pelos nossos alvos, vamos orar pelos desafios que temos para essa semana, vamos orar pelo dia de hoje, vamos orar pelo dia de hoje, por essa quarta-feira, amém? A pastora Patrícia está dizendo aí, fluímos nos ritmos livres da graça, aleluia, glória a Deus. Vamos orar por isso, vamos orar por você, vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Comece a orar, querida, abençoe a você mesmo. Eu vou concordar com você, eu vou concordar com a bênção de Deus sobre você. Sim, Pai, eu abençoo também a vida dos meus amados irmãos, cada casa, cada família aqui representada, cada um dos irmãos aqui, Senhor, são pessoas que têm colocado a sua expectativa em Deus, que têm esperado no Senhor, dependido de Deus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro, em resposta com as suas expectativas, que o Senhor venha de encontro em resposta com aquilo que precisam para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Oh Deus, alcança, Senhor, alcança o casamento, alcança os filhos, alcança a alma, alcança as emoções, alcança os sentimentos. Alcança, Deus, em nome de Jesus, a provisão, a vida material, o sustento, Pai. Oh Deus, o Senhor é o Deus do sustento. Graça é sinônimo de sustento. Não pereceremos, não padeceremos por escassez, por falta, por necessidade. Nunca vi um justo mendigar o pão, e eu creio, Pai, em nome de Jesus, que a provisão abundante está sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos. Vai de encontro à saúde, Pai, vai de encontro à saúde dos meus amados irmãos. Alcança, Senhor, trazendo cura, milagre, restauração. Tira as dores, tira os desconfortos, dores no pescoço, dores de garganta, infecções, refluxo, gastrite. Deus, em nome de Jesus, sara essas coisas, sara, Deus, de maneira definitiva, permanente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, queridos. Glórias ao Senhor. Nós vamos orar também para aquelas pessoas que você tem intercedido por elas, aquelas que você tem o encargo de orar por elas, pessoas que precisam ser alcançadas. Nós estamos começando aí uma nova temporada de encontros com Deus. O encontro com Deus sempre é uma boa estratégia para você exercer o seu ministério, para você exercer o seu dom, para você ser evangelista na vida dessa pessoa, ministrar na vida dessa pessoa, fazer um convite. E eu creio que Deus tem poder de transformar essa vida. Amém? Nós vamos orar por ela, mas antes quero só compartilhar algo da parte de Deus antes de nós orarmos, né? Eu tenho meditado em algumas coisas que tenho, na verdade, compartilhado, seja em sala de aula ou seja no culto, e senti no coração de trazer hoje essa mensagem, talvez uma mensagem que fala mais a respeito do nosso propósito, do nosso chamado, da nossa vida com Deus. Talvez algo que não seja necessariamente algo que diz respeito só a você, mas diz respeito à sua vocação. E inclusive
Os irmãos aí que estão fazendo o curso de treinamento de liderança certamente ouviram isso ontem à noite, mas eu creio que isso continua trazendo edificação, continua edificando a vida dos irmãos. Então 1 João 2,17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua consciência. Tudo passa, né? 1 João 2,17 está dizendo isso, tudo passa. Salomão já tinha chegado a essa conclusão lá em Eclesiastes. Salomão disse: tudo é vaidade, tudo não passa de vaidade, né? Mas 1 João 2,17 diz isso: o mundo passa e a sua concupiscência também. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A vontade de Deus permanece. A vontade de Deus permanece eternamente. O propósito de Deus permanece eternamente. A vontade de Deus nós podemos traduzir como propósito de Deus. E é eterno, porque Deus é eterno. E a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, ou seja, aquilo que ele faz também permanece eternamente. E eu tenho convicção no meu coração de que, como nascidos de novo, homens e mulheres que foram alcançados por Deus, algo que pesa no nosso coração, algo que nós, sim, desejamos, ansiamos, é fazer a vontade de Deus. Difícil você ver alguém que tenha tido uma experiência com o Senhor que não tenha esse desejo de fazer a vontade de Deus. E muitas das orações que nós fazemos, muitas das orações que nós clamamos ao Senhor é nessa direção, de que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, de que a vontade de Deus se manifeste em nós, né? E de que nós também venhamos a conhecer qual é a vontade de Deus para que possamos cumpri-la, para que possamos fazê-la. Sabemos que nada disso condiciona o amor de Deus por nós. Somos amados, somos filhos, somos justos. E essa é a posição mais elevada que podemos ter diante do Senhor. Somos filhos amados de Deus, justificados pela fé. Mas a Bíblia diz que todo aquele que foi muito amado, ele também ama. E todo aquele que foi muito perdoado, ele também perdoa. Então, como filhos amados de Deus, desejamos fazer a vontade de Deus. Em 1 João 2,17 diz que a vontade de Deus permanece eternamente, ela é eterna. O seu propósito é eterno. Tudo que fazemos alinhado com isso, querido, também permanece. Tudo que fazemos alinhado com isso também permanece, cresce e avança. Então, nós cabe conhecê-la, né? Conhecê-la e praticá-la. Conhecê-la e praticá-la, né? E qual é de fato essa vontade de Deus, né? O que resume de fato essa vontade de Deus? O que traduz de fato essa vontade de Deus, né? A Bíblia diz então que ela é eterna. Se ela é eterna, ela sempre existiu. Existiu antes mesmo da criação, antes mesmo do pecado, e vai continuar existindo para sempre. A vontade de Deus sempre existiu e vai continuar existindo. Nada muda o propósito de Deus, nada muda Deus. Nada muda Deus. Deus não muda, querido. O pecado não mudou a Deus. O pecado não mudou o propósito de Deus. Deus não muda, Deus é o mesmo para sempre. O pecado, na verdade, ele exigiu uma correção de rota para que resgatado fosse o propósito de Deus, que não muda, que permanece eternamente. Então ele não muda. O propósito de Deus, querido, é a mais alta prioridade do Senhor, porque é nisso que ele está comprometido. Eu sei que pode parecer duro, mas Deus não está comprometido com a minha vontade, nem com a sua. Deus está comprometido com o seu propósito. Então a mais alta prioridade do Senhor é o seu propósito, a sua vontade, o que está no coração de Deus, o centro do coração de Deus. Essa é a mais alta prioridade do Senhor. E cabe a nós então conhecê-lo. Se nós queremos agradá-lo, queremos fazer a sua vontade, cumprir o propósito, cabe a nós conhecê-lo.
É chamado de eterno, como eu já disse, porque já existia desde a criação. E hoje nós podemos continuar vivendo debaixo do mesmo propósito. Hoje nós podemos continuar vivendo debaixo da mesma missão, do mesmo chamamento, da mesma vocação. Então, querido, nada é mais importante para nós, como filhos de Deus, cristãos, amados, justificados pela fé, nada é mais importante do que conhecer o que está no coração de Deus. O que está no coração de Deus? Qual é o centro do coração de Deus? O que está lá no centro da vontade de Deus? E tudo o que fazemos para Deus, nós desejamos que esteja de acordo com isso. Deus não nos vê como meros ativistas. Deus não busca pessoas que sejam ativistas e que tenham um monte de atividades para apresentar para Deus. Mas Deus nos vê como filhos que cumprem a sua vontade. Davi carregou esse testemunho. Davi, homem segundo o meu coração, que fez toda a minha vontade. Então, não é simplesmente fazer coisas, não é meramente fazer algo, mas é cumprir um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, esse propósito precisa ser cumprido. Deus tem um propósito para você, Deus tem um chamado, uma vocação para você, e essa vocação precisa ser cumprida. Você pode dizer amém aí, você pode escrever amém, você pode manifestar sua fé. Declare amém, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Amém, querido? Eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Aleluia, glória a Deus. O homem não foi criado só com o propósito de ser salvo. Costumamos contar uma história, que é comum. Uma família que está levando seus filhos ao shopping. No meio do caminho, um dos filhos resolve pular na lama. Se suja tudo. A família decide, então, não tem como ir ao shopping dessa maneira, não tem como ir no shopping desse jeito. Então o que eles fazem? Ele pega o menino, leva de volta para casa, dá um banho no menino. Mas o menino resolve ficar debaixo do chuveiro. Mas o propósito não era tomar banho, o propósito é ir ao shopping. Então, querido, o propósito não é ser salvo. A salvação não é o propósito, a salvação é só o banho. É só uma correção de rota, o propósito era ir ao shopping. Espero que você entenda a minha ilustração. Mas o propósito era ir ao shopping, não é tomar banho. Então o propósito de Deus não é salvar o homem. O propósito de Deus, ele é eterno, já existia antes do pecado, antes da queda, e vai continuar existindo para sempre. Amém? Por isso nós precisamos conhecê-lo. Uma outra história que nós costumamos contar, essa talvez os irmãos todos conhecem, O homem gastou a vida inteira fazendo um bolo de chocolate. Investiu todo o seu recurso, todo o seu tempo, fazendo um delicioso bolo de chocolate para entregar para Deus. Um dia, ele chega diante de Deus e entrega o seu bolo de chocolate. Deus olha para ele e diz: eu não gosto de chocolate. Quem te disse que eu gosto de chocolate? Eu gosto de bolo de coco. Amém? Gosto de bolo de coco, querido. Então, a queda do homem não alterou o propósito de Deus. O problema é que hoje, com a queda, as coisas estão deturpadas, distorcidas. Esse mundo hoje jaz no maligno. O príncipe desse mundo é o diabo. Então não dá para avaliar o propósito de Deus baseado em hoje. Senão você vai errar o alvo. Porque a queda não alterou o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre existiu. Então, não adianta você olhar lá para fora e achar que o propósito de Deus está se cumprindo lá fora. Não, o propósito de Deus está se cumprindo em nós. A eternidade hoje está dentro de nós, não está do lado de fora. Do lado de fora é morte e destruição, jaz no maligno. O propósito de Deus não é transformar esse mundo. O propósito de Deus é transformar vidas, pessoas, preparar vidas para um outro mundo, para um novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Esse é o propósito de Deus. Então, salvação não é, e reinar sobre esse mundo também não é. Transformar essa sociedade também não é o propósito de Deus. Mas houve um tempo, querido, que havia somente Deus.
E Deus já praticava esse propósito, Deus já vivia esse propósito. A Bíblia diz que quando havia somente Deus, Deus já vivia a vida em comunidade. Deus é um só, mas Ele é plural. Essa é a descrição da igreja. A igreja, ela é plural, são muitos, mas que são um só. Então, Deus já vivia a vida em comunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando criou todas as coisas, quando criou o homem, quando cria todas as coisas, Ele diz o quê? Façamos. Deus não disse eu faço, Ele disse façamos. Por quê? Porque Deus já era plural. A vida plural é o propósito de Deus. A nova Jerusalém serão pedras encaixadas umas nas outras. A vida da igreja, querido, é o propósito eterno de Deus. Por isso que isso é tão atacado hoje. Por isso que cada dia aumenta o público dos desigrejados. Deus sim, igreja não. Eu amo o noivo, eu odeio a noiva. Isso é do inferno. E isso faz com que sejamos salvos sem propósito. Salvação sem propósito é a vida fora da igreja. A igreja é o propósito eterno de Deus. Uma pedra que foi lavada, que foi coletada, mas não foi encaixada, ela não tem propósito. Então, o propósito eterno de Deus é a vida em comunidade. Façamos. Isso já existia antes do pecado. Isso vai continuar existindo na Nova Jerusalém. Missões não vai existir na Nova Jerusalém. Evangelismo não vai existir na Nova Jerusalém. Discipulado não vai existir na Nova. Nada disso será necessário. Mas a vida uns aos outros vai continuar existindo. A vida uns aos outros vai permanecer. Nosso Deus, Ele é uma pessoa só, mas Ele se manifesta na forma de três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É um sendo muitos, é um plural. Nós, a Bíblia fala que somos muitos, mas formamos um corpo só. Somos muitos que formam um corpo só. É isso que diz a palavra de Deus. Nós somos muitos, mas somos um só. O corpo de Cristo é a expressão perfeita. Uma pessoa só não expressa a Deus. Pega um pedaço do seu corpo e envia num jantar para te representar. Vou enviar o meu dedo para me representar. Vai funcionar? Isso é uma aberração. Querido. Quando se lembra da família Adams, a mãozinha que ficava andando no chão, isso é aberração. Uma pedra desencaixada é uma aberração. Está fora do propósito. O propósito de Deus é a vida da igreja. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é a salvação, querido. É a vida uns aos outros. E assim seremos achados como vencedores. Você vai ver sobre isso no próximo sábado. Convido você para ouvir o seminário dos vencedores. Pessoas que cumpriram o seu propósito. Então a vida eterna, querido, não é só uma vida sem fim. A vida eterna é a vida que Deus vive. Qual vida que Deus vive? Deus vive a vida uns aos outros. Deus vive a vida em comunidade. Desde a criação até a Nova Jerusalém. Esse é o estilo de vida de Deus. Esse é o estilo de vida de Deus, querido. Vida uns aos outros. Gênesis 1:26, Deus diz: façamos, plural. Não é eu faço, é façamos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos. Deus disse façamos porque Ele é um Deus só, mas Ele é plural. Existe um aspecto da sua vida espiritual que é individual, sim. Cristo habita em você. Existe um aspecto da sua vida espiritual que é individual, sim. Você tem um relacionamento com Deus, não precisa de intermediários. Existe um aspecto da sua vida espiritual
que é individual, sim. Deus conhece você pelo nome, mas existe um outro aspecto da sua vida espiritual que é coletivo. A vida espiritual individual é só meia verdade, é uma fé meia boca. Eu já tenho Deus para mim, eu já conheço a Deus. Isso é fé meia boca, meia verdade. A vida espiritual verdadeira, ela é coletiva. Deus disse: permaneçam em mim e eu permaneço em vocês. Tem dois lados da moeda. Ele está em você, mas você está nele. De que maneira? No corpo, na igreja, na vida da igreja. A igreja, a Bíblia diz que ela é a plenitude de Cristo. Nenhum indivíduo expressa Deus sozinho. A igreja é a plenitude de Cristo. Então eu permaneço nele, ele está em mim. Ele está em você, é um fato. Isso, se você é salvo, recebeu a Jesus, isso não vai mudar. Mas você estar nele fala da sua disposição em estar ligado ao corpo de Cristo. Não fique com meia verdade. Eu tenho Deus para mim. Não fique com meia verdade. Não fique com uma fé meia boca, querido. Não fique com uma fé meia boca. O homem foi criado à imagem de Deus e foi criado para viver o estilo de vida uns aos outros. A vida em comunidade. A vida em comunidade. Amém? Vamos exercer o nosso ministério, vamos exercer a nossa vocação, vamos exercer o nosso chamado, amém? Vamos orar para aqueles que precisam de salvação, vamos orar para aqueles que precisam ser alcançados, para aqueles que precisam ser salvos. Vamos orar nessa hora. Você tem uma lista de nomes aí? Comece a interceder por essas vidas, comece a interceder por essas pessoas, amém? Sim, Pai, nós oramos pela vida daqueles que precisam ser alcançados, aqueles que precisam ser resgatados, aqueles que precisam ser inseridos, enxertados na videira verdadeira. Jesus Cristo é a verdadeira videira. Jesus Cristo é a árvore da vida, é a fonte de toda a vida para nós. Nós oramos, resgata, tira das trevas, tira da morte, traz para a luz, livra-os da condenação. Oramos especificamente por aqueles que o Senhor colocou em nossos corações. O Senhor conhece pelo nome, o Senhor sabe cada um deles. Nós oramos para que essas vidas sejam transformadas, resgatadas, inseridas na vida da igreja, possam viver a vida do corpo, Pai. Em nome de Jesus, oramos para que eles vivam uma vida com propósito. Vida com propósito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor liberta, salva a vida do Reinaldo, em nome de Jesus. A vida do Reinaldo se formou. Coloca a Fátima aí. Amém. Glória a Deus. Deixa eu abençoar você, abençoar o seu dia de hoje. Seu dia de hoje será uma bênção maravilhosa, poderosa. Amém. Pai, eu abençoo meus irmãos, abençoo tudo aquilo que intentam fazer nesse dia de hoje, todos os seus compromissos, tudo aquilo que eles têm, como atividade, como trabalho para esse dia, e eu os abençoo, declaro, onde puserem as mãos, são bem-sucedidos, tudo lhe irá bem, todas as coisas cooperarão para o seu favor. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, irmãos, verão a mão poderosa do Senhor intervindo, agindo em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Deus abençoe você. Fica na paz. Um excelente dia para você. Grande abraço.